Onde existe a conexão entre a criação das coisas do universo com a Bíblia, o que pode ser uma vertente verdadeira. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil, bestas feras. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie. Então aqui, ó, e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Quando você, na questão científica, tem uma teoria de evolução científica em que, na mistura de gases, né, das profundezas do mar com a superfície, nessa mistura de hidrogênio e gás carbônico, nascem alguns seres, algumas moléculas celulares, né? Então a vida ela surge no meio dessas misturas de gases. É o que pode conectar a questão científica terrena, né? Por quê? Porque o homem em si não foi feito da mesma forma. Aqui na Bíblia, a terra está produzindo conforme a palavra de Deus, né? Da própria terra, né? Do próprio pó. Da mesma forma, Deus fez o homem do pó da terra, mas foi Deus que moldou o homem, né? Ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Então, o próprio homem também é feito do pó da terra, pelas mãos de Deus, e a mulher da costela do homem. Essa é a questão bíblica. Mas os seres criados, os outros seres, eles foram produzidos pela própria terra. Por meio da palavra de Deus, a própria terra começa a dar vida, a se dar vida, né? Você vê que uma semente cai na terra e na terra ela tem todos os alimentos para poder crescer. Então, na questão da evolução dos animais, né, como foi isso, é o que a ciência pesquisa, e de encontro com o que dá para perceber no texto, que não sei se estou certo desse assunto, mas é o que dá para perceber: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. A própria terra passou a produzir a criação dos répteis. Então, essa evolução dos animais, né, conforme a sua espécie, essa evolução, ela é a palavra de Deus do nada, né? Do nada faz com que as substâncias produzam alguma coisa. Quando Deus constrói o universo pela ciência, o nada não produz porcaria nenhuma. Não tem como o nada produzir algo, né? Isso é uma questão científica. O nada não tem como produzir nada. Tem que existir alguma coisa antes, né? Mas na questão, a única resposta para isso é Deus dizendo que haja luz, haja isso, haja aquilo. Tem que ter um arquiteto construtor para que do nada possa se produzir alguma coisa, né? Quando se pergunta quem é Deus, eu sou o que sou. Ou seja, o ser para criar ele tem que existir desde sempre. Ele tem que existir desde sempre. Porque se alguma coisa antecede a ele, ele não é Deus. Né? Ele não tem como ser Deus. Então Deus é um ser inexplicável. Simplesmente ele está antes de todas as coisas. Ele existe. Eu sou o que sou. Eu sou Deus, eu sou Criador, eu existo desde sempre. Não fui criado, nada há antes de mim, né? Então, a única resposta que se tem é Deus. Então, quando a ciência pesquisa aí as evoluções, as coisas que eles encontram, é que a Terra produziu isso. Agora, essas questões de Homo sapiens, Homo erectus, tem que verificar como foi essa questão de evolutiva. E o que é animal e o que é ser humano, né? Porque parece que confundem tudo, bagunçam tudo. O homem não. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser pensante, um ser inteligente, um ser que sabe da sua existência, né? O sapien, o homem sabe que sabe, né? Ele entende, é um ser inteligente, é um ser que tem um atributo divino de conhecer, saber o seu papel no ecossistema, o seu papel no planeta Terra. O animal não sabe o seu papel. Os animais não sabem o seu papel. A natureza não entende, não tem compreensão da sua própria existência. O cachorro não sabe o que é cachorro, o gato não sabe o que é gato. O ser humano, sim, ele entende, tem sentimento. Então, se ele é criado por Deus, ele precisa conhecer o Deus Criador.
É. E com certeza Deus iria mostrar, se mostrar à sua criação. É. Só que, como o ser humano tem livre-arbítrio, ele pode escolher não querer conhecer a Deus. Ele pode escolher, apesar que Deus nos encontra, né? Na verdade, nós somos achados por Deus. A gente esbarra em Deus. Deus nos mostra a si mesmo a presença dele. Mas muita gente não tem noção. Vive a vida como se elas não têm como ser julgada assim na questão de, por exemplo, você sendo cristão, você tem um medo do juízo de Deus. Quem não tem essa percepção do evangelho, o juízo não existe na mente dela, sabe? A mente dela não acusa ela de um dia ser julgado. Não tem essa acusação. Na mente dela não tem essa preocupação, porque ela não foi iluminada pelas escrituras. Então, o saber não é só uma dádiva, é uma maldição também. Porque você tem medo do juízo quando você é um cristão que está vivendo na prática do pecado. Porque você sabe que Jesus realmente de fato existe. Você sabe porque foi escrito no seu coração. Isso. Essas leis estão escritas no seu coração. Você sabe que sabe também. Então Deus se mostrou para você. É? Ele se esclareceu para você. Então você não é como as outras pessoas que andam sem Deus. Você não é como as outras pessoas que andam sem um significado, sem rumo. Você sabe que a história de Jesus é verdadeira. Mesmo você não tendo visto. Como isso chegou até você? Por meio do ouvir a palavra de Deus. Um dia você ouviu a palavra de Deus, você quis Deus, e Deus entrou na sua vida e te esclareceu isso. Iluminou o seu entendimento. Outras pessoas leem a Bíblia como se fosse um livro comum, sabe? Na mente dela, o homem vem do macaco. Na mentalidade dela, quando você se torna cristão, você sabe que o homem não vem do macaco. Que o macaco é um animal. Ele tem traços, tem semelhanças aos seres humanos? Tem. Tem coisas parecidas? Tem. Né? O próprio RH do nosso sangue é do macaco R. Jesus, né? Foi extraído foi testado o macaco R. Jesus, e hoje em dia você sabe o fator, né? O fator RH o positivo, o negativo do sangue através do R. Jesus, mas se não existisse essa possibilidade de fazer isso com o macaco, existiam outros animais também que poderia ser feito essa mesma tirado esse mesmo RH, tá? Mas no caso foi o R. Jesus e por isso você tem o fator RH. Isso eu também já pesquisei. Então, na questão do saber, do entendimento sobre Deus, o cristão, o cara que realmente é temente a Deus, ele sabe que Deus existe. As outras pessoas, por mais inteligentes que sejam, não foram iluminadas. Muita gente não foi iluminada, não tem noção nenhuma. Porque o dia que forem iluminadas, elas não vão conseguir negar tal evidência que está no coração dela. Elas não conseguem negar. É tão certo a existência de Jesus para certas pessoas quanto o próprio nome dela. Ela não tem como negar a existência de Jesus. Entende? Então, e tem pessoas que não têm como afirmar a existência de Jesus porque não foram iluminadas. Ela não tem como dizer para você que Deus é real. Não, eu creio em Deus, mas ela, na verdade, ela não faz ideia do que está falando. Não tem sentido. Se ela for raciocinar mesmo, ela se encontra como um ateu, ela se encontra como alguém que não foi iluminado. Se você não foi iluminado, é melhor ser ateu do que crer em qualquer coisa, né? Então, o ateu está em busca de respostas. O dia que Jesus esclarecer o coração deles, ele vai ter a resposta. Então, o sentimento mais sincero quando você não tem o conhecimento de Deus é ser ateu. É o sentimento mais sincero do que acreditar em qualquer coisa. Mas você tem o direito de acreditar em qualquer coisa. Você tem todo o direito de crer em qualquer religião. É todo direito seu. É tudo direito do ser humano seguir o que quer. Né? Desde o momento em que ele vai seguir vamos supor que vai seguir o canibalismo, ele vai pagar pelos crimes dele. No caso, ele tem o direito de seguir? Tem. Mas ele vai pagar pelos crimes, se ele praticar uma coisa errada contra a sociedade. Mas direito todo mundo tem de ter ideologias, né? Tem gente que adora Hitler, tem gente que adora outras coisas. Então, direito todo mundo tem de ter isso daí. Então,
produz a terra alma vivente. A própria terra, se o Deus der a palavra, ela começa a produzir, seja por mistura de gases, seja por misturas de pressões atmosféricas, seja de qualquer forma, ela passou a produzir. Assim como o homem é feito do pó da terra e volta ao pó, assim todos os alimentos também voltam. Os animais viram pasto, viram pó também, como nós. Só que a diferença entre um e o outro é a questão de saber a sua própria existência. Isso é um parecer, tá, gente? Isso aqui é um parecer.